Caríssimos irmãos e irmãs, não sei se vocês notaram que o evangelho de hoje é um pouco complicado de se entender. A mensagem central de toda a liturgia da palavra, nós a podemos resumir nesse último versículo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. A mensagem teológica, a mensagem que Cristo dirige a cada um de nós, em particular nesta missa, é precisamente essa. Nós não podemos idolatrar, colocar como razão da nossa existência, pura e simplesmente o acúmulo de riquezas. Insistentemente, Cristo nos fala isso no Evangelho e meditamos isso há pouco mais de um mês, né? Ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não destrói. Cristo, ao longo de algumas semanas, ele tocou muito nesse aspecto sobre o sentido da nossa vida, que não consiste, nós não estamos aqui pura e simplesmente para ajuntar tesouros que nós não levaremos para a outra vida. Mas o que é difícil de entender no Evangelho de hoje é precisamente essa parábola que Cristo conta, de um administrador injusto que sabota, que frauda aqueles recibos e por isso mesmo ele é elogiado pelo Senhor. E Jesus, ele nos dá uma grande lição, tomando como exemplo um cara que, aos nossos olhos, não pode ser elogiado de maneira nenhuma, né? Enfim, o que é que aconteceu? Para a gente entender bem esse evangelho, é preciso fazer uma breve introdução sobre o contexto da época. Por quê? Para nós hoje, o normal é que a gente tenha um trabalho, a gente se esforce naquele trabalho e o nosso salário nos é dado como justiça por conta daquele esforço que nós empregamos ao exercer a nossa função. Mas naquela época, alguns trabalhos não tinham essa modalidade de recompensa. Por exemplo, os publicanos, Mateus, Zaqueu, eles eram vistos de maneira, digamos assim, odiosa da parte dos judeus, porque eles tinham como que um trabalho meio injusto aos olhos dos judeus. O que é que acontecia? O Império Romano, que dominava tudo aquilo, chegava para os publicanos, que eram seus representantes na coletoria de impostos, e dizia o seguinte, você vai colher impostos aqui e você precisa passar para o império tanto. O que você tirar além disso, o que você for cobrando além disso, o que você colocar acima disso, é seu. Você tem que passar essa quantidade para o império. Então, o que é que os publicanos faziam? E por isso eles eram odiados pelos judeus. O império cobrava X e o publicano colocava 2X na cobrança, porque aquele acréscimo seria o salário dele. Nesse caso que nós estamos lendo aqui, há uma realidade muito semelhante. Há um homem muito rico que coloca como administrador dos seus bens esse rapaz, né, a figura central dessa parábola. E o que é que acontece? Algumas pessoas vão reclamar para o dono, para o patrão, que ele estava esbanjando dos seus bens. Mas essa palavra, não é bem esbanjar, como a gente entende hoje, aproveitar. Quando a gente vai no original grego, era como se ele estivesse usando de uma maneira errada que estava acabando com tudo. Estava se aproveitando daquilo, mas estava desgastando aqueles bens. E o que é que acontece? O patrão, ele vai tirar satisfação e pede a prestação de contas e diz que a partir daquele momento ele não mais administrará os seus bens, né? O homem fica muito tenso, por quê? Porque ele sabe que, ao ser demitido, ele não tem força, ele mesmo diz, para cavar, para trabalhar braçalmente, e de mendigar ele tem vergonha. Então ele fica inquieto, sem saber o que é que vai ser dele. E ele começa a ver, de fato, ameaçado o seu futuro, que provavelmente ele vai ficar à míngua no meio da rua. Isso aqui enche ele de temor, até que ele encontra uma solução. Opa! E qual é essa solução? Ele convida todas aquelas pessoas que estavam devendo àquele senhor, porque era um homem que negociava azeites e trigos, chama todo mundo que estava devendo e ele refaz o cálculo da dívida. Esse evangelho tem muitas interpretações, mas a que eu mais achei conveniente, a mais interessante, aquela que encaixa direitinho, é o seguinte. Ao fazer esses recibos, vejam que coisa impressionante. O homem estava devendo 100 barris de óleo, mas ele disse, corrige isso aí e bota apenas 50. Lembrem daquilo que eu disse, que o salário daquele homem era o acréscimo que ele colocava no valor daquelas coisas. Então,
o preço que o patrão estava cobrando do comprador era apenas 50 barris de óleo. Esse era o preço exato daquilo. E aquele homem, ele estava usando mal os bens, estava acabando com aquele negócio, porque ele estava colocando um preço absurdo. E a consequência disso é que ninguém mais ia comprar naquele homem. Então, o que é que ele faz? Vendo a ameaça de perder tudo, de ser colocado no olho da rua, ele simplesmente resolve abrir mão daquela ganância. Ele resolve abrir mão daquilo para que, então, agrade os devedores, faça amizade com eles e também agrade o patrão, porque ele vai dizer o seguinte: olha, 50 é o que o pessoal está te devendo, está aqui o que é teu. Ele meio que quis ficar de bem com as duas pessoas, os dois lados, né? Se ele fosse simplesmente falsificando os registros, ninguém iria contratá-lo, porque ele sabia, o pessoal sabia que ele era um falsário. Então, essa interpretação, a meu ver, que encaixa bem. Ele, diante do medo de perder tudo, ele resolve abrir mão daquela ganância. Por que Jesus nos coloca esse homem como exemplo? Vejam, ele não abriu mão daqueles bens para ajudar os pobres, porque ele ficou com pena de quem estava devendo muito, para fazer caridade com aquele dinheiro. Ele simplesmente se preocupou com o seu futuro. Foi uma motivação egoísta. Ele não agiu justamente porque ele sabia que aquilo era certo, porque aquilo era a vontade de Deus, que a usura era proibida pela lei de Deus. Não, ele simplesmente ficou com medo de perder tudo, então abriu mão daquela ganância momentaneamente, né? E aí o patrão elogiou isso. Elogiou precisamente essa atitude dele manter o compromisso com o patrão, mas ao mesmo tempo o patrão pensou: caramba, que cara esperto, que homem esperto. Olha como aquela situação de tensão fez ele tirar essa ideia do nada e sofreu um pouquinho momentaneamente para garantir um futuro. O patrão ficou impressionado com a expertise dele, né? E aí, Jesus ele apresenta esse exemplo para nós e coroa com a seguinte frase, né? Os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. O que é que isso aqui quer dizer, caros irmãos? Que existem pessoas, nós também, tá bom? Pessoas aqui neste mundo que para fazer o mal ou para agirem tão somente em benefício próprio, movidos por ganância, por isso e por aquilo, eles se dedicam totalmente àquilo, fazem loucuras, abrem mão de muitas coisas, fazem renúncias para conquistar algo meramente material. E Jesus ele se impressiona com isso. Basta olhar ao nosso redor, como o mundo caminha, quantas e quantas coisas vão surgindo diariamente que são totalmente contrárias a Deus e a gente fica impressionado. Como é que alguém teve uma ideia dessa daí? Cada dia inventa-se uma nova forma de ofender a Deus, de prejudicar a família, disso e daquilo, a gente fica completamente impressionado. Como as pessoas funcionam, estão ali maquinando diariamente como fazer o mal, essas coisas. E aí a gente deve refletir o seguinte: nas coisas de Deus, a gente empenha-se da mesma maneira? Eu sou capaz de fazer muitos sacrifícios para crescer no meu trabalho, para aumentar os meus lucros. Ok, não tem nenhum problema em você lutar cada vez mais para ter uma vida melhor, para dar uma condição melhor para a sua família. Mas esse mesmo empenho que você aplica nas coisas deste mundo, você também aplica nas coisas de Deus? Essa é a grande reflexão. Os homens deste mundo são muito mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Se os filhos da luz, caros irmãos, se nós empenhássemos todas as nossas forças na promoção do bem, na promoção dos valores cristãos, na promoção do anúncio do Evangelho, se fôssemos capazes de sacrificar-nos até mesmo aquela cobiça de ajuntar tesouros nesta terra e empregar os nossos bens, os nossos talentos, os nossos dons, precisamente nisso, no anúncio do Evangelho, o mundo seria completamente diferente. Mas parece que temos um Senhor ocupando o lugar do verdadeiro Senhor. É por isso que o resumo é precisamente esse, né? Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Como é que eu sei a quem eu estou servindo? Basta se perguntar: a quem eu dedico a maior parte das minhas forças? A quem eu dedico a maior parte do meu coração, dos meus pensamentos? A quem eu sou capaz de me sacrificar? A quem ou ao quê?
A quem eu sou capaz de me doar, de me sacrificar, de dizer não às minhas vontades para alcançar aquilo ali? É a isso que eu sirvo. E eu não posso servir a Deus e ao dinheiro. Ou eu adorarei a um ou a outro. Se eu adoro a um, eu odeio ao outro, né? Isso aqui não é um discurso contra as posses, caros irmãos. Todos nós temos posses. Todos nós batalhamos para trabalhar diariamente e o nosso salário é sempre honrado, é fruto do nosso esforço e nós precisamos, devemos lutar para sempre dar condições de vida cada vez mais dignas para a nossa família. Podemos usufruir dos nossos bens tranquilamente. Mas o que nós devemos sempre trazer à mente é que a razão da minha vida não consiste pura e simplesmente em acumular. Se essa é a finalidade da minha vida, se essa é a minha felicidade, tão somente juntar tesouros nesta terra, essa felicidade ela vai durar até o caixão. É uma felicidade que tem um horizonte muito curto, um alcance tão mesquinho, quando no fundo, Jesus nos pede para usarmos do nosso dinheiro, dos nossos dons, dos nossos talentos, precisamente para juntar tesouros no céu. Diz aqui essa frase muito impactante, né? Usai do dinheiro injusto para fazer amizades, para que essas amizades os acolham no céu. Essas amizades que Cristo fala aqui no Evangelho são precisamente aquelas pessoas que nós ajudamos, os mais necessitados, aqueles oprimidos, os pobres, que nós nos sacrificamos para ajudá-los, de fato, fazer caridade. Diz Cristo que eles nos precederão, eles nos acolherão no céu, precisamente, né? Então é assim que a gente deve enxergar uma finalidade, uma das finalidades dos nossos bens, também é fazer obras de caridade, também fazer o bem, obras de apostolado, levar o Evangelho. O que é que eu posso fazer com o tesouro que Deus me confiou? Seja os meus dons, os meus talentos pessoais e humanos, seja também as minhas posses e riquezas. A primeira leitura, ela comenta um pouco essa ganância que muitas pessoas nutrem no coração. Vejam o desejo desses homens que são condenados pelo profeta Amós. As pessoas ficam se perguntando, né? Quando é que vai passar esse sábado para darmos pronta saída ao trigo e para diminuir as medidas e aumentar os pesos, adulterar as balanças, dominar os pobres com o dinheiro? Aquele sentimento de que eu não posso negociar no dia do Senhor, que é um dia que eu deveria dedicar a Deus, ir ao encontro de Deus, escutar a sua palavra, passa logo esse dia, porque a minha verdadeira felicidade eu vou alcançar precisamente depois. Então, aquela ganância de quem encontra a felicidade pura e simplesmente nesses bens materiais. Então, como eu disse, é preciso repensar, né? A que eu estou devotando e dedicando a minha vida? Será que eu estou empregando todas as minhas forças naquelas coisas que me levam para Deus? Inclusive os nossos bens materiais. Eu posso me dedicar a eles, aos meus trabalhos, às coisas do meu dia a dia, precisamente tomando-os como um caminho que vai me levar a Deus e não como um fim em si mesmo. Uma vez eu estava lendo num livro que comentava um pouco sobre a vida dos primeiros monges da igreja, né? Lá no início do cristianismo. E uma vez um monge que habitava ali nas redondezas ali do Egito, ele entrou junto com outros colegas seus numa cidade, e naquela cidade tinha uma mulher que tinha uma fama péssima na cidade, não sabemos bem o que era, mas que ela se vestiu assim de maneira esplêndida. Naquele mesmo momento, esse monge, ele se ajoelhou, começou a chorar, precisamente porque ele olhou para dentro de si e disse o seguinte: aquela moça, ela faz coisas grandiosas para ofender a Deus, para servir ao mundo. E eu não tenho coragem de fazer metade disso para honrar a Deus. Então aquilo tocou profundamente ele, né? E esse exemplo que talvez o Senhor nos faça meditar, por exemplo, com esse administrador infiel e injusto. Um homem que é capaz de fazer loucuras, abrir mão de tudo para garantir uma morada nesta terra, e nós muitas e muitas vezes não somos capazes de fazer um mínimo sacrifício que seja para garantir a nossa morada celeste, para garantir sempre agradar a Deus com a nossa vida. Peçamos essa graça para sermos sempre fiéis à vontade de Deus,
podermos sempre responder com resposta de amor, de sacrifício, às exigências que Cristo pede a cada um de nós, sabendo que o que Ele reserva para nós, olho, ouvido nenhum ouviu, olho nenhum viu, mente nenhuma pensou, imaginou, consegue imaginar aquilo que Deus tem reservado para nós no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.